A paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos aqui no seu canal Como Inverter a Porta do Céu. Ter você conosco aqui é muito bom. É importante que você siga a palavra e nos ajuda a pregar o Evangelho. E compartilhe a palavra de Deus. Esse capítulo vai deixar claro que se não houver não houver o compartilhar da palavra das pessoas com os ímpios, com as demais pessoas, aí a demora para Cristo voltar vai ser muito grande. E o que é pior é que quanto mais Cristo demora para voltar, mais gente condenada vai ter. Se você pregar e anunciar mais rápido, Cristo vem mais depressa. Está esperando pregar o Evangelho. Então, a demora de pregar o Evangelho para cumprir a profecia, a palavra, dificulta a vinda de Cristo. E isso pode dificultar também a tua salvação. Por quê? Você hoje está salvo, se Cristo demora mais um tempo para voltar, aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, digamos que ele tem para voltar amanhã. E aí você não anuncia hoje o Evangelho a fim de que as pessoas se convertam. É só uma comparação, tá? Não tem nada a ver isso, mas é uma comparação. Se você não anuncia, aquelas pessoas que precisam ouvir, não vai ouvir para decidir se arrependem ou se fica no pecado. E se você, daqui até amanhã, cometer um erro, você vai ser condenado também. Então, quanto mais depressa pregar o Evangelho, para que entre os gentios na graça, na misericórdia, no amor, para que venham as pragas e aconteça o que tem que acontecer e você seja salvo, você está salvo, você está no Senhor, porque se Cristo te chamar hoje, vier para arrebatar hoje, você estando salvo, você vai embora com Ele. Mas se você estiver salvo e Cristo demorar 2 anos para vir nesse período você cometer pecados e não se arrepender, Ele não te leva. Então, antecipar a vinda de Cristo é o mais importante para todo pregador e para todos nós. Como é que nós antecipamos a vinda de Cristo, a volta do Senhor? Pregando o Evangelho. Quanto mais pregarmos, mais próximo a sua vinda fica. E Ele vem mais cedo para nos buscar. Tem a profecia dada? Tem. Ele vem num dia em que nós não sabemos. Isso é fato, isso ninguém vai saber. Aquele dia, aquela hora, não vamos saber. Mas esses textos que nós estamos mostrando aqui, esse vídeo que estou fazendo, vai deixar claro que nós podemos ter discernimento de quando se aproxima a volta de Cristo. E o que nós estamos vendo aqui realmente é a aproximação da volta de Cristo. Alguns acontecimentos que nós temos aí hoje, na Terra, na humanidade, que as pessoas falam, Cristo está chegando, Cristo está voltando. Não, queridos, não está não. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa mesmo. E eu vou ler esse texto aqui, que é de Mateus 24, que se trata do sermão profético, o princípio das dores. E os acontecimentos que já está acontecendo, que já aconteceram, vai continuar acontecendo, que faz nos entender que Cristo está para voltar. Ele voltará, sem dúvida. O 24 de Mateus, versículo 1, diz assim, saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximou
quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejais derribada. Então é necessário que você entenda e compreenda que tudo aquilo que você constrói aqui, fica aqui, no que diz respeito físico e material. Mas tudo que você constrói pelo Espírito, com fundamentos eternos, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, sobre a tua obra. E Tiago disse, também das obras. Se esses fundamentos tiverem em Cristo, você terá galardão. Senão, você não tem galardão. Esse fundamento, essa obra que estava aqui, esse templo, não tinha fundamento em Cristo. Por isso, Cristo estava dizendo para os seus apóstolos, essas coisas não valem nada para a eternidade. Para aqui, muita coisa. Para a eternidade, não. Então, o que Cristo estava dizendo para os discípulos? Para que eles tirassem os olhos das coisas desse mundo. Não ajuntar tesouro aqui na terra. Tem que se desvencilhar disso, tem que deixar disso e construir tesouros no céu. Então, porque senão você vai perecer. Como é que eu construo tesouro no céu? Com as boas obras, graça, misericórdia e praticando a palavra de Deus e a obra de Deus na terra. Então, Jesus, tudo vai ser derribado. Nós sabemos que muitos templos já foram derribados e não existe mais. Tem um de Salomão aí, que diz que é de Salomão aí em São Paulo, aí na Celso Garcia, por ali, de uma igreja aí, de um bispo, Templo de Salomão. Aquilo ali é meio turístico, para ganhar dinheiro, para faturamento. Nada a ver, nada a ver. Vai ser demolido e o que foi implantado ali foi uma grande... algum ponto turístico para as pessoas investir na igreja, né? Nada mais. Não tem nada a ver com Salomão, tá bom? Versículo de número 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes perguntaram: diz-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Outra tradução diz do fim do mundo, do fim dos tempos. A resposta dele, versículo 4. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, a primeira pergunta, ou melhor, a resposta de Jesus na pergunta dos apóstolos foi esta: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, meu querido, nós estamos vivendo em tempos de muito engano. Aliás, só engano, né? Um tempo de muita vergonha, de muitas rejeições, muitos preconceitos, muitas, podemos dizer, falácias religiosas, e religião para todo lado, religiões que nada tem a ver com o reino de Deus, nem com Cristo, mas que a gente tem que aceitar por causa das leis e de tantas outras coisas. Então, nós estamos vivendo tempos de engano. Isso é engano, isso caracteriza engano. Nós não podemos descartar porque é o engano. Então, nós temos aqui Jesus respondendo aos seus discípulos: cuidado, para ninguém enganar vocês. Por quê? Ele está dizendo que era para ninguém enganar vocês. O 5 ele diz: pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, como é que funciona isso? Pessoas que se levantam dizendo eu sou o Cristo, também
Mas na religiosidade, nas imagens de escultura, no comando papal, na religião do comando papal, no catolicismo, muitos. Aliás, desde que o Império Romano passou a tomar conta de toda digamos que a terra na religião, no que diz respeito à religião, tudo isso vem surgindo, né? O comando foi entregue a eles têm o comando na mão, o comando religioso, que é para enganar, para mentir, para falar uma série de coisas, e criar vários cristos, como através das imagens de escultura, né? Tem Cristo de todo tipo, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus não sei da onde, Bom Jesus não sei da onde, e aí vai. Para toda a terra tem Bom Jesus criados pelo catolicismo romano. Então Cristo diz que surgirão falsos cristos. Então são esses Jesus, esses Cristo que ele está falando, e não só esses, como também pessoas que irão se levantar dizendo ser o Cristo, né? E as pessoas vão ter a coragem de acreditar. Por quê? Porque existem ensinamentos de que o Cristo vem às escondidas para buscar a igreja. E esse ensinamento, quem fala isso é os crentes, não é os católicos. Eu nunca vi os católicos falar isso, talvez eles falem também, né? Eles acreditam assim também. Mas eu ouço isso da Paz e Vida, os pastores da Paz e Vida, os das Assembleias de Deus, todas elas. Deus é amor, Batista, Metodista, Quadrangular, essas igrejas, todas elas, todas as igrejas dos apóstolos, como Renascer, Mundial, Plenitude, desses apóstolos aí que estão na mídia, todos eles acreditam em um Cristo que vem às escondidas para buscar a igreja. E tem muitos filmes, séries e minisséries que diz a respeito do Cristo vindo às escondidas. Então, eles colocam lá o piloto do avião sendo crente e os demais não sendo. Cristo vem, pega o piloto, arrebata naquela hora às escondidas ali, né? Imagina um avião lá no sei quantos mil pés de altura lá à noite, ou uma hora que ninguém vê, né? Porque ninguém, se é secreto, não vai ser visto. Então tira o piloto dali, o avião se desgoverna, cai, mata todo mundo, e essa coisa toda sendo ensinada. Irmão, isso é uma aberração terrível, uma loucura. Como é que vocês, pastores, arrumaram essa ideia? De onde saiu isso? Essa ideia saiu, eu sei de onde, dos missionários que tiveram medo e não tiveram coragem de sair pregando o evangelho. E o que eles fizeram? Eles inventaram um inferno, eles inventaram um Cristo às escondidas que vai fazer isso, para colocar medo nas pessoas, para ver se as pessoas vêm para a igreja. Mas se a pessoa não se converter, querido, se a pessoa não tiver Cristo, com medo ou sem medo, ele vai para o inferno. O que você precisa fazer? Pregar o evangelho para a conversão das pessoas, para eles irem para o céu. Tira o medo deles, dizendo que Cristo é transparente, vai ser assim, 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 acabou. Ele quer você desse jeito. Ah, mas e o inferno? Que inferno? Para com o inferno. O que existe é um lago de fogo, não existe inferno para ninguém. No que diz respeito, condenação. Maria está no inferno, Pedro está no inferno, João está no inferno, Paulo está no inferno, Samuel está no inferno, Davi está no inferno, todo mundo está no inferno, dormindo lá no inferno. Você está louco, pastor? Nada, está todo mundo dormindo no inferno. Inferno, querido, é sepultura. No que diz respeito Bíblia, ou melhor, no que diz respeito tribulação, inferno é o que nós estamos vivendo. Para que inferno maior do que o que nós vivemos e politicamente, com esses políticos acabando com tudo? E o que eles fazem com as pessoas? O que o INSS faz com os pobres, dos velhos, dos necessitados, pessoas com deficiência que precisa
daquela ajuda. Eles dão para aqueles que não precisam e deixam aqueles necessitados, porque eles sabem disso. Essa loucura que os governadores, os prefeitos fazem contas, como o da Sabesp aqui em São Paulo, Sabesp, Enel, que era Eletropaulo, né? O que eles exploram. Alguém disse, já me disseram, tem um projeto de lei aí que as pessoas não vão pagar, se fazer isso não vai pagar. Se gastar 70 quilowatts ou 80 quilowatts, não vai pagar. É absurdo, queridos, é absurdo, isso é uma vergonha. Hoje em dia, pelo que eu vejo, um relógio sozinho parado lá já chega a isso. Ainda mais sendo usado por alguém. É uma vergonha. O cara quer ganhar ponto, o deputado quer ganhar alguma coisa, ele faz essas coisas aí para dizer que ele está fazendo alguma coisa. Mas quando isso acontece, ele tira daquela outra pessoa. Não tem benefício a ninguém, prejuízo para todos. Então, para que mais inferno do que isso? Você quer mais inferno do que vive algumas mulheres hoje com os maridos bêbados e sanguinários, podemos dizer assim, que quer matá-lo e matam? Você quer ter mais inferno do que isso? Você quer ter mais inferno do que um filho estuprando a própria mãe? Um pai que estupra sua própria filha? Ah, mas isso foi desde o princípio do mundo, alguém pode dizer, mas no princípio do mundo, se acontecesse isso, ele era morto. Hoje não, ele faz e fica por isso mesmo, vai lá na cadeia, fica um tempo e vai embora. E o político que não tem cadeia para ele, que é os que mais comete crime e incentiva crime? Não, você não pode falar que o político comete crime. Claro que eu posso falar, só não declara porque não tem lei para declarar para eles. Porque se tivesse lei para declarar, todo dia tinha uma lei contra eles, tem uma declaração contra eles. Isso não existe, queridos. Para que mais inferno do que isso? Tanta praga, tanta coisa ruim, né? Pais que é capaz de consagrar os seus filhos aos demônios, eles é morto lá, como já havia nos tempos de Cristo, já estava nos tempos de Cristo. Por isso que Cristo falou de inferno. Quando ele passou lá no lixão lá de Jerusalém, onde se queimavam os lixos, que ele viu lá os tofetes sendo entregues, os pais consagrando os seus filhos a Moloque, ele disse: isso aqui é um inferno. Quer dizer, inferno na Bíblia é tormento, sofrimento. Isso que é inferno nesta vida, do inferno que Jesus fala nessa vida. Mas no que diz respeito à habitação depois da morte, a sepultura é chamada de inferno. Quer ver? Ou querem ver? Abra aí Provérbio de Salomão. Deixa eu mostrar aqui. Salomão diz aqui em Provérbio. De 15 a 24. Ele diz: para o sábio, o caminho da vida conduz para cima, a fim de evitar que ele desça à sepultura. Então você procura outra tradução, por exemplo, essa aqui é a Topos, né? Se eu pegar outra tradução aqui, ele vai dizer: a fim de que ele se livre do inferno. Então, você pode olhar na sua Bíblia e pode confirmar aí que dentro da Bíblia, e não é só esse versículo, tem vários, tá? Pode olhar e você vai achar. E ver que a Bíblia é verdadeira, você vai ver Jonas falando isso. Aqui, essa Bíblia aqui, tradução João Ferreira de Almeida. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se livre do inferno que está embaixo. Que está, querido? O caminho da vida é para cima, para que ele se livre do inferno que está embaixo. E o próprio João Ferreira de Almeida, na Bíblia Thompson, diz sepultura. E na Bíblia aqui, na outra tradução, ele está dizendo,
Na outra versão está dizendo inferno, sepultura. Então não existe inferno, o inferno, como as pessoas dizem, que é um lugar separado lá embaixo da terra, onde está um povo sofrendo, gritando, se contorcendo, gemendo num tormento terrível. Não tem nada disso. Você vai, eu vou, todos nós iremos. Os salvos irão, os perdidos irão, todos para lá. Cristo foi para o inferno, que é a sepultura. Ele não nessa Bíblia aqui, versão internacional, nova versão internacional, ele diz aqui, o caminho da vida conduz para cima. Quem é santo, para que ele não desça à sepultura. É inferno. Não desça à sepultura. Ou seja, quando ele está dizendo aqui descer à sepultura, o caminho da vida é para cima, ele está dizendo se arrependa antes e ao descer à sepultura, ir ao inferno, a sepultura vai salvo. E você não descerá ao inferno do tormento, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Imagina você já sofrer nesse inferno que está sofrendo aqui a humanidade e ainda descer à sepultura, e depois de ressuscitar após um milênio, que Cristo voltar para buscar a sua igreja, você descer para o lago de fogo, né? Muito triste, muito terrível, e não tem escapatória. A grande realidade vai acontecer para aqueles que não são salvos. Então Jesus aqui, ele exorta seus discípulos, pois muitos virão em meu nome, acautelai para que ninguém vos engane. O 6, ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas cuidai para não vos alarmares. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então tem gente dizendo aí, acabou, está acabando, Jesus está chegando, nada disso, queridos. Para de estar, né? Seria ignorância se eu pegasse as guerras e dissesse, Cristo está voltando. Olha nas guerras, é certo que existe, né, uma multiplicação no que diz respeito aos acontecimentos, vai dobrando, elas vão prosseguindo, crescendo e aumentando. Então, quando você vem falar de guerra, guerra existe sempre, né? Aí as guerras, cada dia que passa, aumentando e crescendo mais e mais. O versículo de número 6. Ouvireis de guerra, rumor de guerra, mas cuidai, não alarmais, tais coisas devem acontecer, não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares. Fome existe desde o princípio, né? Elias profetizou 3 anos e 6 meses em Samaria no sofrimento daqueles sem comida. Lembra da viúva e o azeite, né? José no Egito, a fome que haveria de ter, e aconteceu, né? Israel foi parar no Egito. E ali ficou 400 anos aprisionado, ou melhor, escravos. Então, fome desde sempre. Mas agora aumenta mais. Está multiplicando a fome. Por quê? Corrupção política. É o crescimento da humanidade, nada disso. Com o crescimento da humanidade, as pessoas prosperam. Para um país, para uma nação, que os líderes sabem administrar, quanto mais gente, mais dinheiro. No passado, as grandes famílias, as famílias que mais gente tinha, mais recurso possuía, mais riqueza possuía. Por quê? Porque eram muitos filhos trabalhando. Era uma família que tinha muitas coisas. A família de Jó, por exemplo, tinha
10 filhos, né? E Jó era cheio da riqueza, da bênção, porque era um homem fiel. Então, a história de dizer que tem muita gente é uma farsa, é corrupção política. O mundo vive de corrupção política, né? Não tem como ir para frente, as nações estão assim. Então isso aqui não confirma Cristo está batendo nas portas, nada disso. Antecipa? Também não. Mas dá-nos a entender e compreender, ele está para voltar. Está dizendo que ele está para voltar. Mas não está chegando. Está aproximando, é para a gente se despertar. Por exemplo, você que é do interior, ou eu também que já era do interior, você olhava distante, no pé do morro lá, a não sei quantos quilômetros, na ponta de uma nuvem. E você falava, acho que vai chover, viu? Chuva estava chegando? Nada, demorava ali até um dia para depois ela vir. Estou te dando um exemplo. Assim é isso aqui, ó. Cristo está chegando, não está longe ainda, tem muitos acontecimentos, tem 7 pragas do Apocalipse, tem muita coisa, irmão. Então ele diz aqui, ó, no versículo de número 8, levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Isso sempre aconteceu, isso está acontecendo sempre, está tudo aí. Tudo aí. E vai continuar, vai aumentar cada dia mais. O 7, ou melhor, o 8. Ainda o 7, ele disse a parte B, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Você falar de peste, né? Dengue, né? Como chikungunya daí, né? Tantas doenças aí, leptospirose, febre amarela e tantas doenças, e agora ou melhor, esse vírus que veio aí, né, Covid, e tantos que tem para vir, tudo isso é normal. Está acontecendo? Está aumentando. Por que está aumentando cada dia mais? Irresponsabilidade das lideranças políticas e insubmissão dos moradores, né, que não obedecem às vezes. Aí contribui para que isso aconteça. E aí entra o principal, a idolatria, a desobediência e o desrespeito a Deus. Então não tem jeito de Deus operar para o bem das pessoas. O versículo de número 8. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Percebe? Está começando. Então, ele diz aqui, princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Então, queridos, agora aqui entra um ponto muito importante, que você precisa vigiar. Por quê? Jesus disse que amar a sua vida mais do que a minha não é digno de mim. Essas coisas aqui, isso que Jesus está dizendo aqui, sereis odiados de todas as nações. Hoje em dia, nós temos pastores aí da Assembleia que dizem que está acontecendo, e de todas as igrejas, que está dizendo que está odiando, ele não está odiando nada teu, nem você, nem ninguém, por causa de evangelho, rapaz. Está odiando você pela sua hipocrisia que o povo tem em você como pastor, para você é um bode velho, mentiroso, enganador. Ser um falso, mentiroso. Se você assumisse que você não era crente, era muito melhor para você. Você coloca Bolsonaro como crente, você coloca Lula como quem, não sei quem aí, se é crente, se não é crente, não quero nem saber quem esses caras são. Mas vocês colocam tudo isso no meio da igreja, que nós sabemos que não tem nada a ver com o evangelho. Você é falso e mentiroso e diz que a luta tua aí é por causa do evangelho. Nada disso, é por causa da tua hipocrisia, da tua ganância, da tua mentira, da tua falsidade espiritual
e usando o nome de Jesus em vão, tu vai pagar preço, porque nada tem a ver com Cristo isso. Esse é o problema da maioria. Ser odiado de todos por causa do meu nome, está dizendo Jesus, por causa do nome dele. Você é seguidor de um Cristo que não existe. Qual é o Cristo que não existe? Aquele que diz que vem às escondidas. Esse Cristo não existe. Então, que é o que vocês pregam. Então, Jesus está dizendo aqui, ó. Então vos hão de entregar. Então, Jesus está dizendo para eles, dizia isso para os seus apóstolos: vão entregar vocês. E vocês, com o risco de serem mortos, como de fato morreram todos por causa do Evangelho. Você está disposto a passar por isso? Quem está disposto a passar por isso? Você está disposto? Você, bispa? Aí é que está. Então ele está dizendo aqui, princípio de dores. Esse princípio de dores aqui, ele afeta toda a humanidade. Mas eu quero que você saiba que as dores, por causa do Evangelho que virá, não afeta ímpio, não afeta os judeus que não são crentes, só vai atingir quem é crente. Ouça que grande tribulação, da desolação de que falou o profeta Daniel, não atinge os ímpios. Isso aqui está atingindo os ímpios. Tudo isso aqui é por uma permissão de Deus. E por que Deus está permitindo isso? Para saber e ver se alguns deles se convertem a Cristo. Mas quando eu vi isso aqui que Cristo está dizendo, sereis odiados de todos, a tribulação e a dor e as aflições que vierem será por causa do Evangelho. Aí nós saberemos se esses camaradas que estão aí nas igrejas como apóstolo, né, de todas as igrejas que eu cito aqui, que se diz pentecostal, nós sabemos se eles são crentes mesmo. Nós vamos ver se eles são crentes mesmo. Mas eles podem morrer antes de tudo isso, pode ser levado, como eu, por exemplo, posso ser levado daqui da terra antes de tudo isso acontecer. Mas aí você saberá no dia do arrebatamento da igreja. Levantou naquele dia para ir glorificar Deus? Então, queridos, está a resposta, né? Condenados. Então, ele está dizendo aqui, então vos hão de entregar-vos. O 10. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. É o que vai acontecer por causa do Evangelho. Então, vai chegar as dores, o sofrimento, por causa do Evangelho. E como é que isso funciona? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 3 irmãos reunidos comigo em um lugar. De repente chega e aparece a lei, vem a lei que determina que quem tiver reunido falando da palavra de Deus e servindo a Deus e orando a Deus, será entregue para ser atormentado. Eu estou ali com aqueles 2 irmãos. O que eu faço? Eu falo, não estou aqui com eles não, quem está fazendo isso aí é eles, eu vim aqui porque eles me convidou. Eu começo a trair aqueles 2 irmãos, ou eles 2 começam a me traí-los. É assim que vai acontecer nisso aqui que Jesus está falando. Mas isso ainda tem muito chão pela frente. Vai acontecer sem dúvida. E vai acontecer outra vez. E dessa última vez será bem pior. Então, ele está dizendo aqui, o 11. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Irmãos, vou te dar uma lista de falsos profetas de acordo com a Bíblia. Falso profeta é um homem que é usado por um espírito determinado por Satanás, enviado por Satanás, para enganar as pessoas. Ou o próprio Satanás faz a sua obra, juntos com aquele homem, com aquela pessoa. Por exemplo, uma igreja, ou um apóstolo, ou um pastor, que diz que não tem problema, que a mulher use o que ela quer, que a mulher ponha brinco, coloque piercing, corta o cabelo igual homem, se vista igual homem. Esse é um falso profeta, está contra a Bíblia.
ele está contra a palavra de Deus. Ele usa não sei quantos tipos de versículos desde o princípio da Bíblia. Mais de 300 versículos que vai falar isso, mas não justifica nada. Ele escolheu aquilo. Não tem nada a ver com a verdade, porque quem faz isso é abominação contra Deus. Será um falso profeta que ensina isso. E essa pessoa que abraça isso e aceita vai ser condenada se não se arrepender. Outro. Aquele que negocia com o nome de Jesus. Faz do nome de Jesus uma mercadoria barata. Por exemplo, eu vou pregar o evangelho hoje porque eu sou um pastor famoso, sou conhecido. Fui chamado para fazer uma pregação lá, talvez até fora do país, não sei. Ou fui chamado para fazer uma pregação lá no Nordeste, em algum lugar. Quanto eu cobro para ir lá? 40 mil, 50 mil, 30 mil, né? Os gospel, quanto eu cobro para fazer o louvor de uma igreja no dia tal ou qualquer hora? 120 mil, 100 mil, 80 mil. Você é um falso profeta. Isso é falso profeta. Eu te dando exemplo de falso profeta. Outro falso profeta. Eu vou te mostrar mais e mais falsos profetas. Por exemplo, leva essa água ungida e joga na casa, nos cantos da casa ou na pessoa. Falso profeta. Não tem nada disso na cura divina. Mas a pessoa recebeu, porque quem fez foi o espírito falso profeta. Acabei de falar para você. Olha, eu clamei diante da imagem da Virgem Maria, ou de Nossa Senhora, ou de quem quer que seja, um milagre. Profeta. Por quê? Maria está dormindo no pó da terra. Houve nada. Está dormindo. Pedro fez, João fez. Falso profeta. O apóstolo vende grãos de feijão ungido para curar a Covid, né? Falso profeta? Sem dúvida. Cara de pau. Falso profeta é quem faz uma coisa dessas, né? E aí vai. Falso profeta, falso profeta. Eu estou apoiando um candidato na política, eu brigo por ele. Falso profeta, mentiroso. Cristo não se mistura com a política. Nada disso. Não se mistura. Chegou Natal, eu tenho a cerveja gospel. Foi determinada pelo apóstolo tal, foi ele que começou tudo isso. A sua árvore de Natal faz isso e aquilo. Falso profeta. Tudo isso é falsidade do falso profeta na vida dos pregadores. Eles querem negócio, comércio, nada mais do que isso. E por aqui eu vou encerrar o vídeo de hoje, tá? Olhem comigo. Nós vamos continuar a mostrar sobre o princípio das dores, até que nós entramos na volta de Cristo. A grande tribulação falarei futuramente. Tem livros para mostrar o que fizeram com os cristãos ou com os cristãos no passado, aquelas almas que João viu debaixo do altar, que foram mortos por causa do evangelho, e o que eles vão fazer novamente. Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, pela Tua palavra, pela Tua obra em nossas vidas, Pai. Obrigado por estarmos, meu Deus e meu Pai, ministrando o que é Teu. Ministrando a Tua palavra é um privilégio. E queremos ministrar ela sem a arrogância, sem orgulho, sem inchaço, sem a inveja, sem a hipocrisia. Queremos ministrar ela, Senhor amado, pela fé na Tua palavra, por amor ao Teu santo nome. Por isso te peço que aqueles que ouvirem, que Tu seja glorificado, Deus. Que Tu abençoe a nossa juventude, a nossa nação e sara a nossa terra. Tem misericórdia daqueles que se encontram enfermos, tem misericórdia daqueles que estão nos presídios, os velhos, que são rejeitados, que são humilhados, as pessoas com problemas de saúde, deficiência, os autistas e tantos outros males
que tu possa socorrer a nossa juventude, meu Deus, os médicos, socorre e ajuda, Pai. Abençoa as famílias, os lares, Pai. Tenha misericórdia dos que estão desempregados e que tu abra as portas para cada um. E que teu nome seja engrandecido hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo.